Hoje eu vou te explicar com calma e de forma prática tudo sobre janelas de sono. Janela de sono é o tempo que o bebê ou a criança fica acordado entre um sono e outro. Quando a gente respeita essa janela, o corpo chega ao berço na hora certa, nem pilhado e nem sem sono. Quando erra a janela, aparece o super cansaço. Choro alto, luta para dormir, despertares rápidos de 20, 40 minutos e uma noite quebrada. Então, mais do que um relógio rígido, janela é um ponto de equilíbrio que a gente encontra observando sinais de sono do seu filho e usando faixas de tempo por idade como um guia. Primeiro, duas chaves simples. A primeira, olhe o bebê antes do relógio. Bocejo, olhar parado, esfregar os olhinhos, perder interesse em brincadeiras e ficar mole são os sinais de que a janela está fechando. A segunda, consistência. Se hoje você acerta a janela, amanhã estoura 40 minutos, o corpo perde a referência. Repetir o padrão organiza o sono. Use os tempos como faixas e ajuste a partir dos seus sinais. Se o bebê dorme sonecas curtas e briga muito para iniciar o sono, geralmente a janela está longa. Se deita e fica brincando muito tempo no berço, sem pegar no sono, costuma estar curta demais. No 0 a 2 meses, a janela é curtíssima, em média de 45 a 60 minutos. Parece pouco, e é mesmo. Nessa fase, o bebê cansa rápido. Você faz higiene, alimenta, dá um colinho e já é hora de desacelerar. Se você esperar ele apagar, normalmente já passou do ponto. Use o ambiente a seu favor. Quarto escuro, ruído branco, charutinho e sempre de barriga para cima no berço. O objetivo aqui não é treinar independência, é evitar o super cansaço. Dos 3 aos 4 meses, a janela começa a abrir, fica entre 1h15 a 2 horas. Então observe se a soneca cai para 30, 40 minutos com o choro ao acordar e a janela anterior provavelmente já estava longa demais. Se você reduzir 10, 15 minutos e o sono estica, achou o ponto. Final de tarde costuma pedir sonecas ponte para proteger o ritual do sono. No quinto mês, a maioria funciona com janelas perto de 1h45 a 2h15. Ainda é curto, mas já dá para ver um ritmo mais previsível no dia. Lembra da janela que não é por hora fixa. Dos 6 aos 8 meses, entramos no terreno das 2 a 3 sonecas, em transição. As janelas ficam por volta de 2h15 a 3 horas. Se o seu bebê já segura 2 sonecas boas, o dia tende a organizar com algo próximo de 3 horas, 3 horas, 3 horas. Se ainda está 2 e 3 sonecas, cuidado para a última não invadir demais o final do dia. Prefiro uma soneca ponte, mais curtinha, do que estourar a janela de sono. Dos 9 meses aos 11, a maioria consolida 2 sonecas e janelas entre 3 horas e 3 horas e meia, e alguns já pedem até 3 horas e 45 antes de dormir à noite. Aqui aparece um padrão útil: janela da manhã um pouco menor, janela antes do ritual noturno um pouquinho maior. Exemplo que funciona para muitos: 3 horas, 3 horas e 15 até a soneca 1, depois 3 horas e 15, 3 horas e meia até a soneca 2 e 3 horas e meia, 45 até a noite. Se a primeira soneca passa de 1h30, 2 horas, avalie reduzindo um pouquinho para não roubar a qualidade da segunda soneca e bagunçar o horário de dormir, é claro. Chegando aos 12 a 15 meses, mantemos 2 sonecas, claro, para a maioria, com janelas entre 3 horas e meia a 4 horas e 4 horas e meia, o que muita gente erra ao contar a segunda soneca cedo demais. Se você tira a segunda soneca antes da hora, a criança chega ao ritual esgotada. Entra em hipercortisol e luta para dormir à noite, e aí tudo desanda. Se está difícil encaixar as 2 sonecas sem empurrar o horário de dormir, encurte, ao invés de sumir com a segunda de uma vez só. Dos 15 aos 18 meses, vem a transição para uma soneca só. É gradual. Num dia, a criança aceita, no outro dia, ela rejeita e tá tudo certo. Quando você notar que a segunda soneca virou uma luta constante por vários dias, ele experimentou apenas uma soneca. E nessa fase, a janela da manhã costuma ficar entre 4 horas e meia e 5 horas e meia, e a da tarde entre 5 e 6, até a noite. Dos 2 anos aos 3 anos, a criança já opera
com uma soneca só. E como salvar o dia quando tudo saiu do controle? Primeiro, não tente recuperar todas as sonecas perdidas. Priorize uma soneca boa no meio do dia. Use uma soneca ponte curta no final da tarde para proteger o início da noite. Segundo, aceite um horário de dormir mais cedo. Deitar 30 a 60 minutos antes dos dias normais. Isso evita que o ciclo vicioso possa acontecer novamente. Terceiro, mantenha o ritual noturno igual, mesmo que o dia tenha sido todo bagunçado. Esse ritual constante comunica segurança e tranquilidade na noite. E algumas dúvidas que sempre aparecem. E quando o bebê acorda às 5 da manhã, a madrugada tem queda natural de melatonina. Mantenha o quarto escuro, não abra conversa, não leve para brincar, evite colocar a primeira soneca cedo demais. Se não, o corpo confirma que 5 horas é o bom dia. Segure a primeira janela dentro do razoável para a idade e, se precisar, use soneca ponte. Se a janela ideal bater com a hora de mamar, priorize a mamada efetiva um pouco antes do início da janela final, para não virar associação de sono. E se ele só dorme no peito, colo. Quando você constrói a autonomia, já respeitar a janela reduz a luta e facilita a transição. Quero reforçar uma ideia: janela de sono não é prisão. É uma régua flexível que trabalha a seu favor. Nos dias bons, você segue as faixas e nos dias difíceis, você lê os sinais e decide entre encurtar um pouco ou alongar um pouco mais. E sempre que pintar dúvida, volte aos três pilares: ambiente escuro, ritual previsível e janela de sono adequada. Para fechar, visualize comigo o resultado. Quando a janela encaixa, você conduz o dia sem correria, o bebê chega ao berço no ponto certo, pega no sono sem luta, completa ciclos de soneca e à noite não precisa mamar de hora em hora. E apaga de cansaço. Você acorda mais inteira com energia para cuidar de você e da sua família. E isso não é sorte, é consistência aplicada nas janelas todos os dias. Agora é a sua vez. Escolha a faixa etária do seu filho, parta da janela média, observe os sinais e ajuste em passos pequenos. Em poucos dias, você vai sentir a diferença nos choros, nas sonecas e principalmente nas noites.